Graça e paz, igreja. Amém. Que privilégio estar aqui de novo. Muito bom mesmo. Um grandiosíssimo privilégio. E ainda aqui de novo, eu acho que é um bom sinal, né, Pastor Carlos? Bom, vou me apresentar um pouco para ficar mais claro, né? Você viu, tinha um rapaz aqui no violão. Gente, esse microfone aqui eu estava falando com a banda, tá? Não estava à toa aqui não, tá? Mas a Damares, minha esposa, graças a Deus, conheço a Damares ao mesmo tempo que eu conheço o pastor Jean, né? Conheci a Damares lá no seminário, que por um grandiosíssimo acaso divino, o pastor Jean foi meu professor de seminário. Então, para mim, estar aqui pregando em uma igreja que ele está pastoreando, por mais que eu já estive aqui pregando para os irmãos, mas também com ele pastoreando, tem um peso grande na minha vida, que ele vai ficar me avaliando aqui, minha homilética, minha hermenêutica, já está ali, ó, só rascunhando. Estou brincando. Mas a Damares, estamos juntos, graças a Deus, há quase 12 anos. Esse ano nós completamos 12 anos de casados. Sim, não, eu tenho 25 anos ainda, e estou 12 anos de casado, quase 25 anos de ministério, né? Estou brincando. Não, vamos completar esse ano 12 anos de casados. As duas meninas, o Jean pode discordar, os irmãos podem discordar, né? Mas as duas meninas mais lindas que estavam aqui hoje, estavam aqui na frente, são as nossas filhas. A Sophie, com 7 anos, e a Elise, com 5. E elas estavam extremamente ansiosas para vir para cá esse final de semana, esse domingo, para brincar com a Sofia. Então, né, Deus fez essa conexão aí, né? E eu nunca esperei na minha vida, eu estava conversando com o Jean recentemente, a gente teve o congresso da família pastoral, da nossa convenção. Eu estava conversando com o pastor Jean, falando assim, eu nunca imaginei que eu viria para o Paraná, e ele falou, eu também. Né? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui no Paraná, eu não conhecia quase nada do Paraná, eu sou do interior de São Paulo, o Jean também. E aprove o Senhor conhecer a minha esposa no seminário lá em Minas, e nós começamos o nosso relacionamento em 2010, e o Senhor me trouxe para cá, para o Paraná. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar um pastor, porque, vamos dizer assim, oficialmente, a ordenação aconteceu em setembro do ano passado, então não tem nenhum ano de ordenado ainda, né, mas já estamos trabalhando ali com a graça de Deus há um bom tempo. E nunca imaginei isso, e todas essas coisas que Deus projetou para a minha vida, para a minha família, e é um privilégio poder servir ao Senhor, servir a igreja. Estamos ali na Igreja Batista do Calvário. Acredito que talvez alguns se lembrem ou conheçam o pastor Luiz de Paula, aquele que coloca umas faixas, umas frases por aí, você já leu a Bíblia hoje, umas plaquinhas por aí. Sim, ele é meu sogro, pai da Damares, já esteve aqui também, mas já faz um tempinho que ele não vem aqui também. Fica a dica, Jean, fica a dica, pastor Jean. Faz um tempinho, esteve aqui ano passado, na verdade, né, na reunião da convenção. Mas ele é o meu sogro, então eu estava lembrando, até comentando com o pastor Jean hoje à tarde, né, a primeira vez que eu vim para cá foi, acredito que março ou abril de 2013, então praticamente, quase exatamente 11 anos atrás, a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja. Eu estava lembrando aqui com o Matheus também, na hora do ensaio aqui, né, que o Matheus e o Jô queriam que eu fosse lá dormir com os meninos lá, jogar videogame. A Damares não deixou. Tô brincando, não deixou não. Eu não tinha tinha o quê? Meses de casado, nem meio ano de casado na época, né, que a gente vinha a primeira vez para cá. Mas foi muito bom aquele tempo que a gente esteve aqui. O pastor Carlos concedeu a oportunidade para ministrar uma palavra para os jovens, nem me conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre mim. Não sei que coragem que Deus colocou no coração dele, falou, traz uma palavra no culto de sábado para os jovens. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, enfim. E depois eu não vou lembrar exatamente quando foi, mas eu acredito que foi em 2019. Nós retornamos aqui, aí já estava com a família maior, né? Também o pastor Carlos e a Agnes fizeram esse convite para a gente veio. E aí já foi um pouco mais responsabilidade, né? Tinha que pregar no sábado e pregar no domingo à noite, né? Daquela... Meu Deus do céu, vamos pregar, mas amém, né?
Eu lembro direitinho que eu preguei, né, principalmente no sábado, eu falei sobre Abraão, que a gente estava falando sobre... Era o tema, o culto, tinha um tema sobre o culto do amigo, eu lembro daquele dia. Mas eu estava lembrando dessa primeira vez em 2013, ainda voltamos no mesmo ano de 2013 com o Thiago, o Breno Tonon, no setembro, né? A gente voltou para cá mais perto do final do ano. Foi um tempo muito bom. Então, é uma igreja que a gente já tem uma conexão há um tempinho e a gente se sente muito honrado. E eu estava lembrando dessa primeira vez, há 11 anos atrás, no começo de 2013, nós estivemos aqui, eu estava lembrando do que eu preguei naquele sábado. Olha, gente, eu não lembro o que eu prego na nossa igreja lá em Cianorte. Se lembrar o que eu preguei ontem no culto de jovens, eu vou ter que parar e pensar um pouco aqui, tudo que eu falei ontem. E Deus me trouxe à memória, esses dias, o que eu preguei naquele sábado. E eu vou perguntar para o Mateus e para o Josias se eles lembram. Com certeza não, 11 anos atrás, né? Mas enfim, eu lembro que naquele sábado eu ainda usei os dois como exemplo. E eu falei sobre a primeira carta de João, falei sobre o amor. E ainda citei o exemplo dele sobre videogame, né? Sobre a gente deve amar, sobre perdão. E falei, né, se tivesse uma confusão, uma falta de comunicação, se brigasse, um teria que pedir perdão para o outro, situações assim. Eu lembro desse dia, vocês não lembram. Mas acredito que depois desse dia brigaram por causa de videogame e outras coisas, como todo bom irmão, na verdade, todo bom irmão de sangue. Mas enfim, eu estava lembrando dessa passagem, e eu fui ler de novo essa passagem. Quando o pastor Jean me convidou para vir aqui, ele só falou assim, vai ser aniversário da igreja, de comemoração, né, da organização da igreja, e não tem tema, fica à vontade. Eu não sei se eu fico melhor ou pior quando alguém me dá um tema ou não dá um tema, porque quando alguém me dá um tema, eu já tenho um norte, né? Quando não dá um tema, eu fico assim, realmente, Espírito Santo, 100% do que o Senhor quer falar naquela noite, a sua palavra. Eu sei que qualquer versículo que nós abrirmos, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder para transformar, para sarar, para curar, para dar salvação, vida eterna. Mas a gente sempre tem que viver essa dependência do Espírito Santo. Mas Deus me trouxe de volta essa mesma passagem, que eu preguei há 11 anos atrás aqui, mas foi num sábado. Eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Que fala justamente sobre o amor de Deus. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Eu acredito que não é uma passagem desconhecida. Nós lemos e meditamos e sabemos, principalmente o apóstolo João, o apóstolo amado, é o primeiro, é o principal em falar sobre o amor de Deus. É o primeiro, e ele fala com uma destreza, com uma clareza, não era à toa, talvez, que nós conhecemos e foi reconhecido como o discípulo amado, aquele que estava próximo. E é ele que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, na sua conversa com Nicodemos, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, está escrito ali: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João fala muito sobre o verbo vivo, eu amo demais essa passagem, né? Ele começa a carta, mas também começa o Evangelho como o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, né? Aquele que era a luz, trouxe luz para os homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem contê-la. Enfim, João é especialista, e ele fala com uma clareza, com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma profundidade a respeito do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E eu estava pensando e relembrando essa passagem, Deus trouxe ao meu coração de novo essa mesma passagem de 11 anos atrás, e eu estava pensando, poxa, é um aniversário de igreja, eu vou falar para os irmãos, talvez alguns são recém-convertidos, alguns já estão nessa caminhada há muitos anos, assim como eu, talvez alguns como eu nasceram num lar cristão e conhecem a Cristo desde sempre, não conhecem outra vida senão permanecer em Cristo, frequentar a igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Mas Deus trouxe a minha mente, ao meu coração, talvez de falar nada de novo, mas sermos relembrados nessa noite a respeito do amor de Deus por nós. E aqui João é muito claro em nos dizer que aquele que permanece em Deus, permanece no amor. Aquele que conhece a Deus verdadeiramente, ele vive em amor, ele ama o seu próximo como a si mesmo, ele entende esse maior mandamento que Jesus deu para nós, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós estamos pensando aqui que somos igreja, estamos celebrando a vida dessa igreja, a minha oração é que essa igreja seja sempre conhecida como uma igreja que prega e que vive o amor de Deus. Uma igreja que é pautada na palavra, como eu creio que todos aqueles que já passaram por esse púlpito, por esse altar, proferem a palavra de Deus, uma igreja que é embasada na palavra, que tem as suas raízes como uma boa igreja batista na palavra de Deus, que tem pregado a verdade do Evangelho, mas que em todos os momentos, em todos os membros dessa casa, desse local, dessa igreja local, em todos os momentos, pensando que somos igreja, as pessoas possam ver em nós claramente o amor de Cristo. Aqui João declara que ninguém viu a Deus, e até parece meio desconexo no meio desse discurso sobre o amor de Deus por nós. De repente, João escreve aqui: ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas nós recebemos dele o seu amor, e recebemos dele a manifestação do amor mais precioso, que é Jesus Cristo, que nos amou primeiro, como a gente acabou de ler nesses versos. Ele nos amou primeiro, ele demonstrou esse amor por nós, e nós temos a responsabilidade, se queremos dizer que somos cristãos, se queremos dizer que nós fazemos parte de uma comunidade onde Cristo é o Senhor dessa igreja, onde Cristo reina nessa igreja, essa deve ser a maior característica da nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, uma passagem famosa
principalmente dos convites de casamento, né? 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala com tanta maestria a respeito do amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Enfim, o amor é o dom supremo. Que realmente, se nós estamos pensando aqui como igreja, o que tem sustentado essa igreja por esses 14 anos, e até conversando com o pastor Jean, na verdade 14 anos de organização. Essa igreja tem muito mais anos do que 14. Essa igreja tem muito mais caminhada, muitas outras coisas já têm acontecido e aconteceram e vão acontecer na vida dessa igreja. Mas a minha oração que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar nessa noite, talvez não é nenhuma novidade, mas para sermos relembrados que o amor de Deus deve sempre ser a nossa maior característica como igreja. Que as pessoas possam olhar para nós e mesmo que não nos conheçam, como aqui diz que ninguém jamais viu a Deus, mas nós podemos experimentar do amor de Deus. Que as pessoas ao nosso redor, na nossa igreja local aqui, mas também no nosso trabalho, no ambiente universitário, as crianças, os adolescentes no colégio, que todas as pessoas olharem para nós como cristãos autênticos, mesmo que não nos conheçam, possam ver em nós, no nosso falar, na nossa maneira de agir, no nosso comportamento, possam ver, testemunhar o amor de Deus e possam se interessar. Eu sei que não é uma igreja, uma instituição, um templo, um local que é o mais importante, porque nós sabemos que talvez, até o meu pastor lá do interior de São Paulo, ele costumava falar, talvez um dia, e Deus abençoe que nunca aconteça, a não ser que seja por um motivo muito maior e uma glória muito maior, de ir para outro local, um prédio maior, mais bonito, uma outra estrutura, mas se nós, igreja, sairmos daqui, esse prédio é um prédio feito com alvenaria, tem piso, tem acabamento. Se esse prédio não tem pessoas, não tem a igreja corpo de Cristo, ele é só um prédio. Talvez pode vir uma empresa comprar esse terreno, pode transformar esse terreno em um supermercado, pode fazer desse lugar um comércio, pode transformar esse local numa residência, qualquer outra coisa. Mas ninguém tem o poder para transformar a igreja corpo de Cristo em qualquer outra coisa, a não ser igreja corpo de Cristo. E se nós somos de Cristo, se nós somos igreja do Senhor, a maior característica, a coisa mais palpável que as pessoas podem e devem ver em nós é o amor de Deus. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, no Evangelho de João agora. Nós vamos voltar aqui no capítulo 17, por gentileza. Aqui, eu gosto demais dessa passagem, recentemente eu preguei sobre essa passagem, capítulo 17, agora do Evangelho, o mesmo João escrevendo, mas no Evangelho de João, você voltar um pouquinho para trás. Nós temos Jesus ora por si mesmo no início do capítulo, nos primeiros 5 versículos aqui. E aí então, a partir do versículo 6, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele. Mas é tão maravilhoso nós lermos a partir do versículo 20. Nós temos aqui registrado no Evangelho de João uma oração que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida, há 2000 anos atrás. A minha versão NVI tem um título aqui em cima dessa passagem que diz que Jesus ora por todos os crentes. Nós podemos colocar aqui, pensar também, Jesus ora pela sua igreja. Jesus ora pela sua igreja, que ele é o cabeça, como Paulo também diz aos Coríntios, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, os membros desse corpo, mas Jesus é o cabeça desse corpo. Eu te convido a ler comigo, por gentileza, a partir do versículo 20. E coloque-se nesse lugar. Pense que essa oração é o próprio Jesus quem fez há 2000 anos atrás, e essa oração não morreu, mas ele fez por nós, igreja do Senhor. Imagine essa oração de Jesus sendo feita por essa igreja, Igreja Batista Nacional, aqui na cidade de Londrina, por essa comunidade local.
Vamos ler aqui. Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, os seus discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. E assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Versículo 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. É tão maravilhoso nós termos um relato registrado, escrito na nossa própria Bíblia, do próprio Jesus, o Filho de Deus, o soberano, aquele que Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses, aquele que recebeu o nome sobre todo nome, aquele que foi exaltado sobremaneira. O próprio Jesus fez uma oração por todos nós que dizemos que somos igreja dele. Ele fez essa oração e nós podemos entender nessa oração que o maior desejo de Jesus para nós, aqueles que depois de tantos anos viríamos a crer na mensagem do Evangelho, através dos discípulos de Jesus, através da palavra de Deus, que os discípulos foram inspirados para escrever a respeito desse Evangelho de Cristo, para que nós pudéssemos crer em Jesus e receber essa mensagem e sermos transformados. Podemos entender aqui que o desejo de Jesus, o pedido de Jesus junto ao Pai pela nossa vida como igreja, é que nós sejamos um com Ele, um com Jesus, que nós possamos viver em unidade. E quando nós pensamos em unidade, não tem como sermos um se não tiver amor. Eu lembro de uma canção antiga, não sei se talvez vai denunciar a minha idade, não vai denunciar a minha idade porque é mais antiga que eu essa canção. Diz: se isso não for amor, o céu não é real. E eu não vou ficar cantando a música inteira, senão vocês vão saber que eu sou velho mesmo e conheço a música. Mas enfim, se o que Jesus fez por nós não foi amor, eu não sei, não tem outra explicação. E se tudo o que Ele fez, e toda a obra redentora naquela cruz, tudo o que Ele fez por nós foi por amor, não tem como negarmos que nós temos que viver em amor. E Ele ora ao Pai por todos nós: Pai, assim como nós somos plenos na nossa união, na nossa unidade, o nosso amor, porque Deus é amor, Jesus é Deus, então o amor perfeito está ali. Nós experimentamos desse amor, Jesus compartilha desse amor divino conosco como igreja, e Ele ora para que nós, em amor, sejamos um com Ele e permaneçamos no amor dEle. E para quê? Com um objetivo um tanto quanto maior ainda, não só para que nós vivamos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, porque quem encontra Cristo é abençoado, quem encontra Cristo é feliz, é a pessoa mais bem-aventurada dessa terra. Quem encontra Cristo encontra tudo, tudo, tudo. Mas Jesus deixa bem claro na sua oração que Ele quer que nós sejamos um, e Ele deixa o seu amor em nós, para que quando as pessoas olharem para nós, que temos o amor dEle, que vivemos o amor dEle, que somos um com Ele, eles possam também receber dessa graça. Que nós possamos também testemunhar dessa graça. Que nós possamos, como igreja, manifestarmos o amor divino nessa terra.
Então nós podemos pensar aqui que Jesus compartilha o seu amor conosco, o amor divino conosco, porque Ele tem prazer em nós como igreja, como o seu corpo, como Ele sendo cabeça da nossa vida. Ele tem prazer na nossa vida, mesmo que nós sejamos pecadores e falhos. Ele tem prazer em nos amar, Ele tem prazer em nos perdoar, nos purificar, nos lavar. Ele tem prazer em nos trazer para perto de si, nos dar a comunhão perfeita com Ele. E Ele tem prazer em usar esse amor, essa unidade que Ele nos propõe para alcançar mais vidas, mais pessoas. Então que nós sejamos sim uma igreja verdadeira, uma igreja real, em que Cristo é o Senhor dessa igreja. Pastor Jean não é o Senhor dessa igreja. Pastor Carlos nunca foi o Senhor dessa igreja. Qualquer outro pastor que veio antes e outro pastor que vinha depois não são os senhores dessa igreja. Quem é o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Quando eu vejo e comemoro e celebro o aniversário de uma igreja, eu me alegro porque quem sustenta a vida da igreja é Cristo. É o amor de Cristo. Quem permite com que nós passemos por uma pandemia que ninguém mais quer ir para a igreja. Todo mundo, não vou mais na igreja, não. Todo mundo esfriou na fé. Todo mundo ficou confortável. Acho que eu nem vou mais na igreja, já tem até transmissão online. De vez em quando eu assisto o culto e participo online. Não tem nenhum pecado participar online, porque a gente continua transmitindo firme e forte para alcançar mais vidas. Mas tantas igrejas fecharam. Tantas igrejas se dissiparam. E a gente fica nessa dúvida, mas por quê? O que aconteceu? Talvez porque deixaram de lado o senhorio de Cristo, deixaram de viver a unidade em Cristo, deixaram de viver o amor de Cristo. E quando nós vemos uma igreja aqui, que continua ao longo dos anos, e tem planos e projetos para continuar por mais e mais e mais anos, até que Cristo volte e leve a sua igreja, isso só é possível porque Cristo, com seu amor e com a sua graça, tem sustentado. Deus tem trazido homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, que amam a Deus, que entendem o amor de Deus e se propõem a viver essa vida em unidade. E o fruto desse amor e dessa unidade perfeita com Cristo é nós vermos outras pessoas que não conhecem a Cristo testificando, vendo em nós Cristo, o amor de Cristo na nossa vida. E assim, aqueles que não criam, creem. E assim, aqueles que não conheciam a Cristo, conhecem a Cristo, se rendem a Cristo e fazem então parte desse corpo de Cristo. Fazem parte dessa unidade perfeita que Jesus faz essa oração tão linda a respeito de nós. E assim, essas pessoas reconhecem que foi o próprio Pai que enviou Jesus, reconhecem o senhorio de Jesus, reconhecem a glória de Jesus, porque aqui Jesus diz que Ele quer, assim como Ele recebeu a glória do Pai, Ele compartilha essa glória conosco como igreja, para testemunharmos. Eu me lembro de um versículo, do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, eu lembro que eu decorei esse versículo, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, não só para sermos uma igreja grande, uma igreja avivada, uma igreja maravilhosa, não para sermos uma igreja bonita, não para nos alegrarmos aqui no nosso mundo fechado, mas para que nós pudéssemos testemunhar a respeito do amor de Cristo. Então, brevemente, tento relembrar, trazer essa mensagem, mas como um refresco, um refrigério e também uma forma de relembrar a nossa memória, que se somos igreja, é pelo amor de Cristo. Se permanecemos como igreja, é pelo amor de Cristo. Se nós somos um com Deus, com Cristo, é pela sua graça, e nós temos sempre que lutarmos para permanecermos em paz com todos, como a palavra do Senhor nos orienta, em unidade, em amor. Então, características de nós como igreja, e acredito que é uma característica dessa igreja, e oro também, peço a Deus que seja sempre
uma característica dessa igreja, e todos os irmãos aqui dessa igreja, não só para quem está aqui na frente, não só para pastor, não só para líder, mas para todos que são o corpo de Cristo, possamos ser reconhecidos por aqueles que vivem o amor, que conhecem o amor e vivem o amor de Deus. Reconhecidos por aqueles que vivem em unidade, que são um com o Pai, mas são um com o próximo. E também reconhecidos como aqueles que testificam sobre quem é Jesus para aqueles que não o conhecem ainda. Aqueles que não se contentam apenas em ter conhecido a Cristo e serem salvos e viverem uma vida maravilhosa diante dele, mas também amam e desejam com todo o seu coração, com toda a sua vida, testemunhar desse amor para que mais pessoas possam fazer parte desse corpo, para que mais pessoas possam conhecer o amor, para que mais pessoas possam saber e reconhecer que Jesus foi enviado da parte de Deus para morrer e nos salvar e ressuscitar, assim como recentemente celebramos a Páscoa. Nós, Igreja do Senhor, temos essa incumbência de testificarmos aqui nessa terra que somos um e as pessoas precisam ver a nossa unidade. As pessoas precisam ver em nós o amor de Deus. As pessoas precisam ver em nós que nós testificamos que Jesus Cristo é o Senhor e que as pessoas podem sim experimentar esse amor de Deus. Na carta aqui João escreve, que nós lemos, na primeira carta de João, que ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós, Igreja do Senhor, somos um com Ele, somos um com o nosso próximo, e vivemos esse amor plenamente, as pessoas podem enxergar em nós esse Deus que ninguém jamais viu. E esse é o nosso objetivo como igreja. Isso deve ser o que move a nossa vida para vivermos igreja. Não que nós sejamos reconhecidos. Que o objetivo nunca seja, nós queremos ser uma igreja reconhecida. Nós queremos, sim, nós precisamos crescer, nós precisamos fazer diferença na sociedade. As pessoas precisam conhecer e saber que a Igreja de Cristo se faz presente na cidade, e trabalha, e desenvolve, e vai, e ajuda. Mas, muito mais do que isso, as pessoas precisam olhar para nós, Igreja de Cristo, e ver Cristo. Ver Cristo em nós, a esperança da glória. Ver Cristo manifesto na nossa vida, nas nossas atitudes. E não só quando estamos reunidos aqui, porque aqui é muito fácil, né? Aqui é tranquilo, né? Aqui é muito fácil, né? Talvez, até peço perdão aqui para o Ministério de Louvor, talvez se eu propus alguma coisa ou tirei da zona de conforto, mas se alguém ficou incomodado talvez com alguma coisa que eu fiz aqui, é muito fácil, a gente está dentro da igreja, a gente coloca aquela veste de santidade, fala assim, não, Deus abençoe, mas que talvez em um outro momento já seria, já acabaria com tudo. Mas não só aqui, em todos os momentos, em todos os locais, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar que a gente estiver, nas escolas, nas universidades, nós precisamos ser Igreja de Cristo, que manifesta o amor de Deus, a unidade em Deus, e que Cristo, sim, é aquele que veio enviado pelo Pai para salvar a todos aqueles que nele creem. Amém? Espero que tenha conseguido ser claro o suficiente, mas é uma mensagem simples, talvez eu falei no começo, nada de novo, mas a gente sempre precisa ser lembrado, e eu particularmente, eu amo quando alguém prega e me lembra de algumas coisas, porque eu sempre tenho a capacidade de esquecer, e preciso sempre de uns ajustes de rota, para sempre continuar seguindo a verdade. Na verdade, isso é um exercício diário, Todos os dias nós precisamos ajustar o nosso foco em Cristo, porque a gente tem uma tendência muito fácil, Eu costumo dizer para os nossos jovens e adolescentes que nós lideramos lá na igreja, para você errar, você não precisa fazer nada, é só não fazer nada que você já erra, Não precisa fazer nada, é só não fazer nada que já é mais fácil para errar. Mas se nós temos essa proposta de seguirmos firmes em Cristo, essa verdade. E a minha oração realmente é que Deus continue sustentando vocês como igreja. Deus continue abençoando. Que Deus acrescente aqueles que
vão se converter e vão conhecer a Cristo e vão fazer parte desse corpo de Cristo. Que Deus continue abençoando toda a liderança dessa casa. Deus continue abençoando cada departamento, cada ministério aqui implantado. Que Deus traga o crescimento, o desenvolvimento que Ele tem proposto, que os planos e projetos dEle para essa igreja se cumpram e continuem se cumprindo como já tem se cumprido. A minha oração, estando aqui, na verdade, eu me sinto muito mais abençoado do que poder abençoar alguém aqui nessa noite. Mas essa é a minha oração, que Deus levante sempre aqui uma igreja forte, uma igreja firme, comprometida com o Senhor, comprometida com a palavra dEle e que testifica do seu amor e da sua bondade.